Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos começar o capítulo 14, Renascimento Comercial e Urbano. Aqui no capítulo 14, você já se depara com uma imagem, né? Que ela é o pós-feudal. A partir do ano 1000, a Europa vivenciou um período de relativa tranquilidade. O número de habitantes e a produção agrícola aumentaram. Parte da população da Europa Ocidental retornou à vida urbana, estabelecendo mudanças no trabalho, na produção e na organização da sociedade medieval. O comércio voltou a florescer em razão das cruzadas, responsáveis por reabrir o Mediterrâneo para os europeus. Cidades surgiram e outras renasceram. Na imagem desta página, qual ambiente é retratado? O ambiente retratado aqui é de uma cidade. É como se eles estivessem fazendo comércio, uma feira livre. Aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. A partir do século XI, as epidemias que assolavam a população europeia diminuíram. As grandes invasões cessaram e os camponeses passaram a cultivar em áreas que haviam sido abandonadas. Esses fatores contribuíram para o crescimento populacional. O modo de vida feudal, isolado e autossuficiente, foi pouco a pouco se transformando. A produtividade gerada pelo feudo até o século X era baixa. Uma das razões para isso eram as técnicas utilizadas na agricultura. Contudo, novas ferramentas foram desenvolvidas no século XI. Parte delas em virtude da troca de conhecimentos com o Oriente. Uma inovação foi a disseminação da forja dos ferros na aldeia, que até então eles não sabiam, e aí passou a existir o ferreiro, que é aquele que fazia espada, pregos, quer dizer, tudo aquilo que eles necessitam, ferradura e assim por diante. Durante o período das invasões bárbaras, o ferro era empregado preferencialmente na fabricação de armaduras e espadas. Com o término dessas invasões, os habitantes das aldeias passaram a usar o metal para fabricar ferramentas, com arado, enxadas, foices, deixando esses utensílios mais resistentes do que os produzidos com madeira. A charrua, arado, com rodas de metais puxado por bois ou cavalos. Aumentou a produtividade no campo. Já era uma evolução, gente, a roda. De ferro e não de madeira. Para o melhor aproveitamento das terras, os camponeses passavam a utilizar o sistema trienal de plantio, no qual a terra era dividida em 3 partes. Enquanto uma delas descansava sem cultivar nada, as outras 2 eram cultivados determinados alimentos. Aqui na página 18, a essas inovações somava-se a utilização em várias regiões de moinhos movidos a água para moer cereais e transformá-los em farinha. O moinho acelerava o processo de moagem e possibilitava estocar maior quantidade de alimentos, o que permitia sustentar por mais tempo a população dos feudos. Com o aumento da produção agrícola, foi possível acumular excedentes, os quais eram levados aos núcleos urbanos para serem vendidos nessas feiras que eu falei. A constante circulação de mercadorias favoreceu atividades artesanais e a melhoria das estradas. Aqui tem 2 exercícios para vocês fazerem, para eu corrigir depois. Muitas das inovações desse período ocorreram nos mosteiros. Esses núcleos de contemplação religiosa se tornaram centros de pesquisa e unidades de produção, onde os monges, além de se dedicar à oração, descobriram novas formas de cultivar o solo. Em seguida, eles divulgavam sua descoberta à comunidade local. A importância dos monges e dos mosteiros na revolução agrícola pela qual a Europa passou durante o século XI
é ressaltada pelo historiador Thomas Wood Jr. como evidência no trecho a seguir. Devemos aos monges a recuperação agrícola de grande parte da Europa, em parte, lugar em que estiverem, em qualquer lugar que estiveram. Converteram terra bravia em campos cultivados, dedicaram-se à criação de gado e agricultura, trabalharam com as suas próprias mãos, drenaram pântanos e desmataram florestas. Todos os moteiros beneditinos eram uma escola de agricultura para toda a região, na qual estavam situados os monges beneditinos. Foram os agricultores da Europa, transformaram-na em terras de cultivo em larga escala, associando agricultura e oração. Aqui embaixo é para vocês observarem a imagem e descrever a cena representada. Ampliação das terras cultivadas. Como consequência do aumento da produtividade no campo, os camponeses tiveram suas expectativas de vida elevada, de 25 anos para 35 anos. Naquela época, gente, eles viviam no máximo 25 anos, lógico, salvo as exceções. Entre os séculos 12 e 13, bem alimentada, essa população não só passou a viver mais, como também cresceu. Com o objetivo de evitar gastos, alguns senhores retiraram a obrigação dos servos para com o feudo. Assim, liberavam-se também de suas obrigações para com eles. Tal iniciativa favoreceu a ocupação de terras pouco habitadas nos arredores do feudo, proporcionando seu uso produtivo. Quer dizer, os senhores já não aguentavam mais sustentar o servo, ele liberou. E aquelas terras que ninguém queria, o que eles fizeram? Eles foram lá e começaram a cultivar nela. Em outros casos, a ocupação das terras, até então pouco exploradas, ocorreu por iniciativa de camponeses, que, para fugirem da opressão, resolveram romper os laços com seus senhores e deixar os feudos. Para sobreviver, arriscaram-se a plantar em áreas ditas impróprias para o cultivo, como áreas pantanosas, encharcadas em algumas épocas do ano ou coberta por florestas e mata nativa. Essas iniciativas expuseram os camponeses a novas situações, contribuindo para o desenvolvimento de novos métodos de cultivo. As feiras e rotas comerciais. No período feudal, as atividades comerciais não chegaram ao fim completamente, mas sofreram um acentuado declínio. A base econômica do feudalismo era a agricultura, e o trabalho realizado pelos camponeses era voltado para a subsistência. As trocas comerciais existiam, porém, se limitavam a produtos essenciais que não eram obtidos por meio das atividades realizadas no feudo, como o sal. Com a melhora das condições climáticas e da produção no campo, aliada ao aumento populacional, essa situação mudou gradativamente. A maior parte das atividades comerciais ocorria nas feiras temporárias, organizadas entre os comerciantes no cruzamento das rotas do norte e do sul. Essas rotas passavam por cidades como Champagne, na França, Flandres, no norte da França e do litoral da Bélgica, Colônia e Frankfurt, Alemanha. Muitos camponeses, artistas e artesãos se dirigiam a essas feiras para prestar serviços aos comerciantes ou expor seus trabalhos. A intensa circulação de mercadores e mercadorias deu origem às rotas, transformando em estrada movimentadas o que antes era caminhos no meio da mata. Quer dizer, ajudou até a prosperar, fazendo com que as estradas ficassem mais fáceis para que as pessoas pudessem ir e vir com muito mais facilidade, né? O comércio a longa distância também foi reaquecido. Ele girava em torno de 2 eixos marítimos, uma rota ao sul e outra ao norte da Europa, ligadas por caminhos terrestres, como indica o mapa ao lado. Aí aqui mostra o Sacro Império Romano Germânico, que é essa parte amarela, e essa parte laranja é a zona dos Alpes.
Então, tinha a via terrestre, né? A verde, a rota sul, que é essa vermelha que atravessava mar e tudo, e rota do norte, que é essa outra que também atravessava o mar. Com o aumento da importância das feiras, muitos feudos recebiam viajantes vindos de diversas localidades. Com isso, a população entrava em contato com artefatos, comidas e roupas de outros lugares e conhecia novos gostos e hábitos. Quer dizer, na realidade ali eles estavam fazendo uma troca de culturas também. Não era só uma venda de produtos. Além dos produtos que eles vendiam, tinha a troca de cultura. De modo geral, o Ocidente europeu produzia vinhos, armas e tecido, em especial a lã, e comprava do Oriente joias, tapetes da Pérsia e da Arábia, seda da China e especiarias variadas da Índia, além de as práticas comerciais realizadas com o Oriente e com o Norte africano terem se intensificado. O comércio dentro da própria Europa tomou novos rumos. Apesar da proliferação das feiras por toda a Europa e das rotas comerciais que se organizavam pelo Mediterrâneo, a estrutura feudal se mantinha e não favorecia o comércio, pois para que um comerciante pudesse se deslocar, por exemplo, do norte ao sul da França, deveria passar por vários feudos. Para entrar nos feudos, era necessário pagar taxas, cada feudo tinha a própria moeda, além de regras comerciais particulares. Nesse cenário, a burguesia, a classe social em ascensão, passou a se opor ao sistema feudal, uma vez que este não se mostrava apropriado para uma economia voltada ao comércio. Quer dizer, eles queriam que mudasse, porque não era justo que eles levassem a mercadoria e cada feudo cobrasse o que quisesse, para ele simplesmente passar por suas terras. Olha, na aula de amanhã, eu volto falando desse mesmo capítulo, do crescimento das cidades e formação da burguesia, ok? A gente encerra aqui e amanhã a gente retoma. Tchau!